nós chegamos ao último capítulo do videocast, o crime de 1,2 trilhão de reais. Eu fiz uma listinha aqui dos pontos que eu gostaria de repassar com você, mas antes eu quero te agradecer pela audiência, pela paciência, pelo apoio. Eu recebi muito apoio inesperado de pessoas que nem são ligadas a esse segmento industrial, a esse processo, e que, felizmente, tem a capacidade de se indignar, mantém a capacidade de se indignar com situações abjetas, situações nojentas, como essa que nós estamos vivendo aqui no Brasil, com o programa criminoso RenovaBio, um programa de governo que gera falsos créditos de carbono. É uma coisa absurda, né? Uma coisa, é de uma corrupção, é de uma falta de vergonha sem tamanho. Mas essas pessoas me surpreenderam. Por quê? Porque se eu encontro apoio numa denúncia de pessoas que não têm nada a ver com isso, se eu encontro apoio de pessoas comprometidas com o que é correto, com o que é justo, eu acho que dá pra gente cultivar aí uma esperança, né, de um Brasil melhor. E especificamente no que diz respeito ao mercado de créditos de carbono no Brasil, que não existe, né? Mas há um possível mercado de crédito de carbono no Brasil que sim teria a possibilidade de ser muito forte, muito representativo no cenário internacional. Isso só vai acontecer se nós pusermos um fim ao programa Crime RenovaBio. Tá? Não tem como você ter alguma credibilidade no mercado internacional se você tem um programa de governo que gera falsos créditos de carbono, que é reserva de mercado, que é falsidade ideológica, né? Que é estelionato. E o que é pior, a credibilidade de um mercado legítimo de carbono fica muito comprometida porque você tem gente grande envolvida nisso. Você tem o Bradesco, você tem o Santander, você tem o BNDES, você tem até o Banco Central envolvido nessa maracutaia. Você tem a Embrapa, a FGV, a EPE, você tem associações relacionadas a bancos. Quer dizer, é muita gente envolvida numa sujeira que é enojante mesmo. Eu não tenho outra palavra para me referir a isso senão nojo. É o sentimento que esse RenovaBio cria em mim, desperta em mim. Esse crime, ele só existe por quê? Porque o setor sucroalcooleiro no Brasil é extremamente poderoso. O setor sucroalcooleiro no Brasil tem a maior bancada no Congresso Nacional. Eles passam o que eles quiserem. Tá? Acontece o que eles quiserem. Para você ter uma ideia, as usinas pegas em trabalho escravo, envenenamento de crianças indígenas, elas assinam um termo de ajuste de conduta e nem sai o nome delas na mídia. Você nem sabe quem são esses bandidos, né? Então, eles são super protegidos. E o etanol, ele é um engodo. Ele é inviável economicamente, né? Ele não compete economicamente com os combustíveis fósseis. Ele emite mais gases de efeito estufa do que a gasolina ou o óleo diesel, ou seja, de verde ele não tem nada, né? Nada. E isso é comprovado. Eu não vou nem chegar
Se você quiser saber mais sobre isso, lógico, você tem todos os capítulos anteriores onde eu detalho esse processo. Mas, eu vou falar só da queima do etanol. Quando você põe 1 litro de gasolina no teu carro, você vai produzir um volume específico de gases de efeito estufa, tá? Isso é cálculo estequiométrico, é sempre o mesmo volume. Quando você põe o equivalente em álcool, tá? Por quê? Porque 1 litro de gasolina não é equivalente a 1 litro de álcool, tá? Você precisa de mais álcool para produzir a mesma energia que você produz com gasolina. Então, nesse processo de queima, não estou falando da fertirrigação, não estou falando de poluição dos rios, não estou falando de trabalho escravo e não estou falando de envenenamento de crianças indígenas. Estou falando especificamente do processo de queima, né? Que é aí que residiria a beleza do álcool, né? No processo de queima, o álcool emite 24% mais gases de efeito estufa do que a gasolina. Então, isso já poria por terra qualquer coisa relacionada ao etanol como um combustível verde, tá? Mas, volto a repetir, como eles têm a maior bancada no Congresso, eles fazem com que, e são mercadores de dúvidas, né? Eles fazem com que todo mundo seja bombardeado constantemente com essa imagem de que o etanol é verde. Mesmo que fosse, isso não é garantia de geração de crédito de carbono. Não é porque você tem um processo que é comprovadamente melhor do que outro que você tem a geração de crédito de carbono. Não funciona assim. O crédito de carbono ele é uma ciência, ele é um produto de ciência. Faz 27 anos que a UNFCCC, que o IPCC, que gente muito competente, cientistas muito competentes no mundo inteiro desenvolvem o arcabouço relacionado ao mercado verde, tá? Houve muito estudo antes de se definir o que é um crédito de carbono. E, ainda que não seja de amplo conhecimento, a veracidade, a autenticidade de um crédito de carbono é tão comprovável quanto de uma nota de $1. Você tem elementos para provar que a nota de $1 é verdadeira, da mesma forma que você tem elementos para provar que um crédito de carbono é verdadeiro. Isso é muito importante você saber. Eu acho que nesse videocast todo, nesse período todo em que nós estamos juntos, eu acho que deu para ficar claro isso, né? Que existe uma ciência que embasa o crédito de carbono. Bom, então, o que eu quero colocar para você? Em primeiro lugar, volto a repetir, eu te agradeço muito pela audiência, pela paciência e pelo apoio. Agora, eu tenho aqui alguns pontos que eu gostaria de colocar para você, como que a coisa está nesse momento com relação ao programa de governo do governo brasileiro criminoso, que é o RenovaBio. Então, vamos ver com relação à ANP. A ANP é o coração do programa crime, tá? Porque a ANP é quem define a base técnica que determina o que é um CBio, o que é um falso crédito de carbono, né? Então, os estelionatários Rodolfo Saboia, Simone Araújo, Carlos Orlando Silva e Daniele Conde, eles vão encontrar o deles. Por quê? Porque no Brasil, quando um funcionário público é pego em crime no exercício da função, a pena dobra, né? E estelionato no Brasil é sim passível de prisão. E esses, pode ser que presidente de banco escape, pode ser que cientista corrupto da Embrapa, da FGV, da EPE, pode ser que eles escapem. Mas
Quem define as regras do jogo não escapa. Então, volto a te repetir, os estelionatários, Rodolfo Saboia, que é o diretor-geral da ANP, Simone Araújo, que é a diretora de biocombustíveis, e os superintendentes Carlos Orlando Silva e Daniele Conde, eles vão encontrar o deles. Eu estou pessoalmente comprometida com isso. Haverá de chegar o momento em que a justiça irá puni-los e eles vão para cadeia. Então isso já é uma coisa bem importante, né? Você tem um programa criminoso e aí você tem os articuladores desse programa presos. Já inibe futuras tentativas, né? Já é bem legal. Bom, aí eu quero dar uma olhadinha nessa tela, ver se isso é brincadeira. Olha o depoimento que Evandro Gussi, que é presidente da Única, deu num desses eventos que eles fazem constantemente para tentar acreditar nas próprias mentiras. Hoje conhecemos ambientalmente a bioenergia brasileira. A gente sabe a intensidade de carbono em gramas de CO2 por megajoule de cada litro de etanol, de cada BTU de biometano, para cada litro de biodiesel. Ninguém tem isso no planeta. Quer dizer, você vai me desculpar, mas isso para mim é um reflexo imediato do que a gente está falando. É brincadeira, né? Fala sério. Ou isso é uma demonstração cabal do medo que aflige, do desespero que aflige o setor sucroalcooleiro brasileiro, dada a clara, nós desmascaramos o RenovaBio, né? Nós acabamos com essa fraude, com essa farsa. E isso está muito claro. Ainda que o pessoal tente não ver que o rei está nu, o rei está nu, né? Então, ou isso é uma tentativa desesperada de tentar acreditar na própria mentira, ou é um caso médico, ou é coisa de crise psicótica. Ninguém tem isso no planeta. Nós temos mapeado. Que é isso? Quer dizer, é verdade, ninguém tem isso no planeta. Nenhum outro lugar do planeta tem um programa de governo que gera falsos créditos de carbono. É verdade, então ele foi traído pelo inconsciente, né? Ou ele está numa baita crise psicótica e precisa de ajuda. Ou ele precisa de ajuda científica para entender o que é um crédito de carbono, para entender a magnitude dessa safadeza, ou ele precisa de ajuda médica. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a cúpula da Amazônia. Foi patético, foi vexatório, né? Foi um encontro vexatório. Primeiramente porque 3 dias antes da cúpula da Amazônia, houve um encontro das populações indígenas em Belém. E isso não teve repercussão nenhuma na imprensa, nada na imprensa nacional. E eu acho que é uma coisa bastante importante, né? Porque os índios é que mantêm as populações indígenas, esses povos ancestrais, é que garantem aquela harmonia do meio ambiente que é a Amazônia, tá? Então, o fato de você não dar nenhuma visibilidade, zero visibilidade para o encontro dos povos indígenas, onde eles tinham muito o que falar, eles têm muito conhecimento a transmitir, eles são muito importantes dentro desse processo de preservação da Amazônia. Não, ninguém falou sobre isso. Ah, outra coisa, ninguém falou também, foi um assunto proibido, a exploração de petróleo no Amazonas. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma coisa fundamental no processo. Não tem que se explorar petróleo na Amazônia. Não é possível que isso ocorra. E ainda mais o governo que se comprometeu perante o mundo
a cuidar do meio ambiente, a cuidar da Amazônia, né? Mas aquele DNA de Brasil colônia, aquela coisa atávica de pedir, de ser, de estar sempre implorando alguma coisa, não tem dignidade, não tem amor próprio. Agora eles querem 100 bilhões, nisso eles concordaram. Eles querem 100 bilhões de dólares do mundo para cuidar da Amazônia. O que é isso? Faça-me um favor. É uma honra para nós cuidarmos da Amazônia. Isso nós temos que fazer por amor à vida, por amor à terra, por amor ao planeta, pelos nossos descendentes, pelas próximas gerações. É uma honra cuidar da Amazônia, não é um fardo, né? Isso é uma coisa, uma perspectiva que ninguém adota. E esses 100 bilhões de dólares que eles estão pedindo, na verdade, implorando, né? Não pedindo, implorando, na verdade, é metade dos 200 bilhões de dólares que representa o crime RenovaBio, né? Porque 1 trilhão e 200 bilhões de reais é mais ou menos 200 bilhões de dólares em falsos créditos de carbono, em safadeza, em crime, em corrupção. É brincadeira uma coisa dessa, né? Bom, aí o que eu quero te falar também? Que a Comissão Europeia, a WTO, Organização Mundial de Negócios, e a Organização das Nações Unidas, todos eles já estão a par dessa situação no Brasil. Tá? Eu venho alertando todo mundo há 3 anos e no início, claro, houve uma desconfiança evidente, porque é surreal, é inconcebível um país ter um programa de governo que gera falsos créditos de carbono. É inconcebível, né? Mas com o tempo eu fui mostrando os fatos, eu fui apresentando provas, evidências e tudo mais, e finalmente eu consegui uma resposta. Então hoje eu tenho uma comunicação muito boa com WTO, com EU e com Nações Unidas, Organização das Nações Unidas, nesse sentido de dar a eles as informações, os detalhes, toda a base desse crime que é o RenovaBio. Tá? Então, isso já está lá fora. É um escândalo pronto para acontecer. Com relação aos processos, como eu já te disse, eu não estou sendo processada. Eu chamo todos esses, ministro de Minas e Energia, eu chamo presidente de banco, presidente da B3, presidente do BNDES, presidente de tudo quanto é coisa aí, aqui no Brasil, de bandido. Eu falo sobre a falta de caráter, de espinha dorsal, de cientistas da Embrapa, da FGV, da EPE, o tempo todo. Tá? Ninguém me processou. Ninguém me processou por calúnia. Tá? Aquele processo do procurador invertebrado, mau caráter e mentiroso Marcos Marcelos Gonzaga Goulart se refere a um outro assunto e está parado. Faz 6 meses que essa ação criminal contra mim está parada. Na 15ª Vara Criminal lá em Brasília. Tá? O que eu acho que nem pode, né? Porque um processo criminal tem que andar. Bom, mas o processo está parado. Com relação à denúncia que eu fiz ao Ministério Público Federal, você já sabe, foram 3 denúncias, as 3 foram arquivadas, né? Pelo procurador Aras, pelo então vice-procurador Medeiros e pelo próprio Marcos Marcelos Gonzaga Goulart, esse procurador-chefe do MPF em Brasília, que é um invertebrado, um mau caráter e um mentiroso, né? Mas no Conselho Nacional de Justiça eu fiz uma representação contra ele
e eu estou esperando os próximos passos. Ainda não tem nenhuma novidade nesse processo também. O que eu quero ressaltar aqui, eu tenho feito esse vídeo, o meu LinkedIn é super violento, eu tenho denunciado esse crime, eu venho denunciando esse crime há quase 3 anos e nunca ninguém moveu uma ação de calúnia contra mim. Eu chamo de bandido, de estelionatário, de corrupto, de safado. Ninguém moveu uma ação contra mim, porque eles são tudo isso que eu falei, né? E eles não têm como provar que eles não são. Outra coisa importantíssima dentro desse processo é que ninguém refutou tecnicamente, o pessoal da NP, os bandidos estelionatários que eu já citei, ninguém refuta tecnicamente a minha denúncia. Ninguém. Por quê? Porque a minha denúncia é irrefutável. O que mais que eu tenho para te falar? Eu quero te falar sobre uma coisa que eu acho muito importante. Durante esse processo todo, nós percebemos que existe uma fragilidade no mercado verde, não só aqui, mundial, que é você saber como você avalia um crédito de carbono. Como você sabe que um crédito de carbono que te é oferecido, ele é real, ele é autêntico ou não? Então você precisa ter ferramentas para isso, porque, por exemplo, o CBio, ele, em termos comparativos, né? O CBio, ele é um xerox de uma nota de $1, tá? De uma face só. Você pega, você sabe que é falso, né? Mas existem processos mais complexos. Você tem o Verra, por exemplo, que é o VCS, 90% dos créditos de carbono deles são falsos. Mas é uma falsificação mais sofisticada, é uma coisa que você demora um pouquinho mais para perceber. Você precisa ter aquela caneta que o pessoal passa na nota para saber se é verdadeiro ou falso. Então você tem essas gradações também para o que dificulta você saber se um crédito é legítimo ou não, né? Então, nós republicamos o nosso livro A Ciência no cálculo dos créditos de carbono e nós adicionamos uma ferramenta que é o VAC, verificador da autenticidade de créditos de carbono, tá? Ele é muito simples, é muito fácil de usar, porque são perguntas sim ou não. Você respondeu sim para uma questão, você vai para a próxima. Você respondeu não, mais ou menos, né? Você respondeu não, o crédito é falso. Tá? Então, a primeira pergunta, por exemplo, existe uma atividade de projeto, existe uma atividade de projeto que embasa os créditos de carbono? Sim, vai para a próxima pergunta. Não, o crédito é falso. Então, o CBio não tem uma atividade de projeto. Então, o crédito é falso. Na primeira pergunta, você já determina isso, tá? Mas, seguindo essa ferramenta, né, esse verificador de autenticidade, você chega no fim do processo e você tem, se você respondeu, se as respostas foram te levando à próxima pergunta, no final você terá a certeza de que aquele crédito de carbono é autêntico, tá? Muito obrigada por tudo, até uma próxima.